Galera, resumindo um pouco sobre o que a gente abordou anteriormente sobre oferta e demanda, todas as minhas zonas estão, por exemplo, se eu estou trabalhando na estrutura de swing, tá? Para eu dar prioridade às minhas zonas de demanda, a gente quer sempre estar marcando as zonas de demanda mais fortes são na região de desconto. Então a gente vai marcar a nossa FIBO, tá? E todas as zonas que estão na pernada de desconto, a gente quer marcar como zona de demanda. Essas que ficam acima não são válidas pra gente, porque um pullback para ser considerado saudável ele tende a recuar pelo menos 50% da pernada. Então não faz sentido a gente marcar nossas zonas de demanda acima dos 50%, que aqui seria a região premium, onde a gente quer optar por vendas. Tá? Então a expectativa do preço é simplesmente recuar 50% da pernada impulsiva, onde a gente quer marcar as nossas zonas de demanda abaixo dos 50% e esperar uma possível troca de fluxo para a gente estar operando. Tá? Agora a gente está trabalhando nesse fundo e nesse topo. Para eu dar prioridade às minhas compras, marco novamente a minha FIBO, quero pegar compras na região de demanda, na região de desconto, tá? As minhas zonas de demandas mais fortes são aquelas que quebram a estrutura, então basicamente a gente estaria trabalhando nesse fundo e nesse topo. Ele quebrou a estrutura, a gente marca a nossa FIBO e procura exatamente o que a gente aprendeu anteriormente, uma vela de baixa, nesse caso, depois de uma alta, tá? Essa é a minha zona de demanda. Tá? Então, basicamente, numa pernada de swing, numa pernada impulsiva, numa estrutura de swing, a gente vai ter mais de uma zona de demanda. Tá? A última zona, a que deu início àquele movimento, é chamada de zona extrema. E as que estão acima, nesse caso, são as zonas decisionais. A extrema, normalmente, é a mais forte, mas mais para frente a gente vai aprender quando a gente vai entrar em zonas decisionais e quando a gente vai entrar em zonas extremas, porque a gente tem que saber antes os conceitos de liquidez, tá? De qualquer forma, aqui houve a quebra da minha estrutura atualiza, então eu estou trabalhando nesse fundo e estou trabalhando nesse topo. Jogo minha FIBO e marco as minhas zonas de demanda na região de desconto. Tá? Agora ocasionou o choque. Esse fundo foi rompido, então eu tenho um topo protegido. A expectativa agora é da tendência possivelmente reverter. Agora eu vou optar por vendas. Eu quero marcar as minhas zonas de oferta na região premium, para o preço bater nela e eu possivelmente estar ali vendendo com uma confirmação que a gente vai aprender mais para frente, tá? De qualquer forma, houve a quebra da estrutura, havendo a confirmação daquela tendência de fato reverteu, tá? Nossas zonas de oferta. Vai ter zona de oferta aqui, vai ter zona de oferta, nesse caso extrema, né? Que é a última, é a mais alta que foi criada, e vai ter a zona decisional, que são as de baixo. Tá? O preço tende a bater nelas que estão na região premium e cair. E existem as zonas chamadas catalisadoras de pullback, que são as zonas de oferta ou de demanda que elas não foram mitigadas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tinha essa zona de demanda extrema que ela não foi mitigada, ela ainda está aberta, elas não são invalidadas com o tempo. Então, quando o preço, de certa forma, voltar ou reverter, tá, ele tende a sofrer algum tipo de reação. Isso não significa que o preço vai modificar a tendência novamente, mas é exatamente dali que o preço começa o seu pullback referente à estrutura atual. Então, por exemplo, aqui a gente tinha uma zona de demanda extrema também, que não foi mitigada, tá? O preço aqui já tinha feito a reversão da tendência, estava numa estrutura de baixa, tá? Uma tendência de baixa. O preço, para começar o pullback, ele tende a bater numa zona de demanda ou de oferta, né? Nesse caso de demanda, que não foi mitigada. Então, é uma zona catalisadora de pullback, onde ela começa o pullback referente àquela pernada. Ela tende a bater numa zona de oferta e assim quebrar a estrutura. Bate numa zona de demanda que não foi mitigada, começa o seu pullback, bate na zona de oferta, já que a expectativa é de colocar topos e fundos cada vez mais baixos, já que a tendência aqui, nesse exemplo, está de baixa, tá? E de quebrar esse fundo.
A partir do momento que ela mitiga a zona de oferta e não consegue quebrar esse fundo, qual é a expectativa que a gente abordou anteriormente? Esse topo é considerado fraco, tá? Ele pode ser elevado, ele pode vir numa zona de oferta mais acima, ou de fato ele querer reverter a tendência. Só que o que eu quero enfatizar é que o fato desse topo não ter conseguido quebrar a estrutura, essa zona de oferta aqui, ela é inválida. As nossas zonas de oferta ou zonas de demanda, elas só são válidas a partir do momento que há a quebra da estrutura. Pode ser estrutura de swing, pode ser estrutura interna, mas tem que haver a quebra, tá? Se ela não consegue quebrar, a gente não vai estar vendendo aqui. A gente ainda está trabalhando dentro desse topo e dentro desse fundo. Minha estrutura não atualiza porque não fez a quebra do fundo. Então, a gente ainda está trabalhando dentro dessa estrutura e vamos procurar zonas de oferta mais acima. Por quê? Esse topo mais baixo que foi criado não teve a capacidade de romper esse fundo, tá? Então, ele tende a ser considerado um topo fraco. Por exemplo, se a gente for aqui no gráfico, a gente vai verificar diversas zonas de oferta ou de demanda mesmo que não sofreram, que não tiveram mitigação. Tá? De qualquer forma, por mais que o preço ele tenha revertido aquela tendência, não invalida as nossas zonas com o tempo. Elas tendem, agora elas viraram zonas catalisadoras de pullback ou CPB, conforme você preferir. Tá? São zonas que tendem a sofrer algum tipo de reação, por mais que a minha tendência ela tenha sido modificada. Mesmo que ela esteja de alta, ela tende a bater nessa zona de oferta e sofrer algum tipo de reação. Começar o pullback referente a essa estrutura agora que virou de alta, tá? Ou de fato, se ela quiser reverter o preço, ela pode bater em alguma zona de oferta que não foi mitigada, por exemplo, essa daqui, ó. Essa zona de oferta oculta, né, somente com um pavio, ela pode bater nessa zona e se de fato ela quiser reverter, ela vai romper o fundo da estrutura. Por quê? É uma zona catalisadora de pullback. O fato de não ter sido mitigada não vai invalidar ela com o tempo. Então, você pode sim deixar ela já marcada para saber quais são as possíveis reações do preço. Tanto para pegar uma contra-tendência, tá? Ou simplesmente para colocar os seus alvos ali, tá? De qualquer forma, a gente vai estar dando prioridade sempre a estar trabalhando a favor da estrutura de swing. Quando o preço, o fundo, topo, quiser começar o pullback referente a ela vai bater numa zona de oferta que não foi mitigada, tá? Bate na zona de demanda, na região de desconto e tende a colocar uma nova estrutura, tá? A gente já aprendeu como fazer a marcação das zonas de oferta ou zonas de demanda. Então, as zonas catalisadoras de pullback são zonas que possivelmente o preço pode sofrer algum tipo de reação. Então, por exemplo, uma zona de oferta ou uma zona de demanda para ser considerada de fato mitigada, tá? Ela tende a estar mitigando 50% dessa zona. Se vocês forem colocar aqui, ele tende a estar trabalhando. Se o preço simplesmente bater aqui, depois você verificar ele voltando, ele simplesmente, na maioria das vezes, que foi o que a gente abordou anteriormente, esse topo não foi considerado forte, porque ele não teve a capacidade de romper o fundo da estrutura, o preço simplesmente volta para liquidar esse topo, mitiga novamente a zona de oferta, e depois sim, de fato, quebra. Agora, se ele mitiga, mesmo que seja nos 100%, e quebra a estrutura, agora eu estou trabalhando nesse topo, nesse fundo. As minhas zonas de oferta vai ser dentro dessa pernada, tá? Então, é exatamente isso em relação às zonas catalisadoras de pullback.